Paz de Deus, meus caros irmãos, paz de nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Eu sempre costumo saudar com várias saudações, porque eu sei que são muitos de outras vertentes de crenças religiosas que assistem esse canal. Agora eu quero aqui me colocar diante de uma situação um tanto delicada, porém eu vou dar uma explicação assim escatológica a respeito do assunto a qual irei abordar. Vemos que, como falamos de federações e de instituições que estão se unindo a essas federações ou criando federações, há uma pequena explicação que se faz necessária a respeito de diversas interpretações que existem, diversas correntes escatológicas que abordam, sim, a possibilidade. Quando eu falo escatológica, algum irmão pode não entender, a escatologia é aquilo que fala a respeito do final dos tempos, ok? Apocalipse, anticristo, enfim, só para os irmãos terem uma ideia. Então, irmãos, dentro dessa abordagem, existe alguns irmãos que creem, acreditam que pode sim haver uma união. Nós estamos já vendo, mas aqui eu já quero dizer para vocês como um estudo, para que os irmãos compreendam o porquê de tanta preocupação de nós abordarmos esses assuntos, porque são assuntos que já foram abordados, que nós, como pertencíamos a uma denominação que não nos deixava, que não nos dava a oportunidade de procurarmos abordagem sobre isso, que nós tínhamos isso como algo assim que não podia fazer, né? Porque Deus ia nos revelar tudo. Quando na verdade Deus não é obrigado a mostrar para o homem tudo que o homem precisa saber. Mesmo porque o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu condições, em parte conhecemos, está escrito, em parte também nós profetizamos. É claro que não é o que eu vou dizer que tem que predominar. Primeiro temos que ter a guia de Deus, a revelação, a luz do Espírito Santo. Mas na luz do Espírito Santo, eu sinto de dizer para vocês que dentro desse contexto escatológico, tem muitos que abordam a possibilidade de uma união entre algumas igrejas, como já está acontecendo, isso não podemos negar, né? Essa federação já é um fato. E essas igrejas se ligarem ao anticristo, que também é um fato, porque quem vai controlar a WEA, que é a World Evangelical Alliance, que é a Aliança Evangélica Mundial, das igrejas que se tornarem uma federação com o CNPJ na ONU, será a World Evangelical Alliance, que já existe o seu parlamento, ou melhor, a sua cadeira na ONU, a qual vai formar um parlamento de igrejas, ok? É um parlamento de igrejas, independente de você dizer que não, desde o momento que você faz parte e que você assina uma documentação, você já não tem mais como retornar. Você já se tornou, você que líder dessa igreja, você se tornou cúmplice e, infelizmente, por falta de conhecimento ou tendo conhecimento, você está totalmente já embaraçado, ou vou usar outra palavra, porque embaraçado em alguns lugares aí quer dizer uma coisa feia, tá? Está numa situação assim um pouco complicada a respeito desse assunto. Você não é obrigado a acreditar em tudo que eu estou falando, porque eu não estou aqui para querer ser professor de ninguém e nem ser mais do que ninguém. Apenas eu oro a Deus, peço a Deus uma direção e abordo um assunto, e quero deixar claro que esse assunto não está ferindo nenhum sentimento espiritual, nada das escrituras sagradas, porque acima de todas as coisas é a Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, a qual nós temos que respeitar e honrar. Nós, particularmente eu e aqueles que sabem, eu não digo que a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, porque essa palavra contém, ela dá uma impressão de agnosticismo. E eu não sou agnóstico, eu sou um cristão que creio. Se há alguma interpretação ou uma tradução que não condiz com a tradução original, nós também temos que entender que existem palavras, tanto no grego como no hebraico. No grego ainda existe aqui.
é mais fácil, mas no hebraico já é mais complicado, é uma língua mais complicada e existem palavras no hebraico que até para serem transferidas para o grego foram difíceis. Então isso não quer tirar, não quer descontextualizar o texto bíblico, nem desfazer daquilo que está escrito. Jamais uma palavra, uma letra pode dizer assim que essa letra não era para estar ali, que isso é um engano ou é uma falsificação. Muito pelo contrário, isso apenas é uma forma de tradução de uma maneira talvez diferente que o outro tradutor usou, mas que significa a mesma coisa, ok? Ou é uma ligação de texto. Eu não sou nenhum professor de português, mas eu entendo isso como simplesmente por causa da linguística, por causa de palavras que não existem em português, só isso, né? Mas isso não quer dizer que desfaz do que está escrito na Bíblia. A Bíblia é o único livro que nós podemos ter para ser a guia da nossa fé. Não estou proibindo que ninguém leia outro livro, porque tudo que você lê faz bem. Quando você adquire o conhecimento, faz bem. E você isola aquilo que não presta e pega aquilo que que presta, que serve. Ora, isso em todo lugar, até no estudo, no trabalho, que você vai na escola, enfim, isso é normal, certo? Mas existe sim essa visão de uma possibilidade de uma apostasia generalizada. Há um pensamento que eu tenho, eu vou dizer o meu pensamento, já não estou aqui usando nenhuma teologia, nada disso, eu vou dizer um pensamento que está dentro do meu espírito e da minha mente. Eu acredito que esta apostasia está acontecendo agora. Como assim? Esse povo que está saindo está apostatando? Não. Quem está apostatando são aqueles líderes. Enquanto nós pensávamos que era o povo que ia se apostatar, é os líderes que estão se apostatando. E eu provo isso porque quando um líder de uma denominação fala para você que ao invés de você pregar o que está escrito na Bíblia, você profetizar, apenas profetizar, isso para mim é uma apostasia. Porque a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus disse, né, para nós examinarmos as Escrituras, e o próprio apóstolo Paulo também disse numa das suas epístolas, pregai no tempo e fora do tempo. Ele não disse profetizai no tempo nem fora do tempo. A própria Bíblia Sagrada é uma profecia. Não estou indo contra o dom de Deus. Estou apenas mostrando para vocês o quanto é difícil. E muitos têm interpretações diferentes. Geralmente se baseiam em essas interpretações que a igreja vai se misturar, que a igreja vai ser corrompida. Elas são baseadas em passagens bíblicas, como muitas que são presentes em Apocalipse, né? E também no livro de Daniel, que fala também da ascensão do poder do anticristo, do maligno, né? Que tentará se opor a Deus e enganar as pessoas. E é possível, sim, encontrar essa abordagem, encontrar também igrejas que darão ouvidos a esse espírito. Isso não é nenhuma novidade, ok? Então, se nós considerarmos essa ideia, né? Se nós olharmos para a igreja e o anticristo como parte dos eventos que antecedem o retorno de Cristo, nós podemos observar que já existem igrejas que compactuam coisas do anticristo. Tudo que contraria a doutrina de Cristo é anticristo. Quando eu digo para você que você não pode estudar a Bíblia ou ler a Bíblia, seja lá como você quiser entender, e que você não pode pregar só a Bíblia, que você tem que profetizar, ficar profetizando, ora, que espírito é esse? Eu pergunto. Agora eu preciso aprender da reunião do ministério que eu tenho que profetizar. Não é o Espírito Santo que profetiza. Já a Bíblia, se eu lê-la, se apenas eu ler a Bíblia e explicar o que está escrito, eu não estou cometendo erro algum. E dali mesmo, Deus pode tirar a necessidade de cada um e cada um pode voltar alimentado para casa. Todavia, quando você coloca o que é seu na comida, você pode estar colocando um veneno
intoxicando a igreja e o culpado é você mesmo. Então, esta é a preocupação que nós temos, por isso que nós estamos totalmente direcionados a combater esse tipo de federação que está tomando conta, de uma forma geral, não só da congregação cristã no Brasil, como também até mesmo de igrejas que não fazem parte do nosso grupo evangélico, mas sim igrejas até romanas, padres e etc., não estão contentes com essas atitudes. Vocês podem procurar, visitar sites e vocês vão ver que o que eu estou falando não sai fora do contexto do assunto que nós estamos abordando, ok? Por isso, meus caros irmãos, é importante nós conhecermos a fundo o comportamento doutrinário da denominação a qual nós pertencemos ou a qual você pertence, porque isso ajuda a nós compreendermos os valores, as crenças e os ensinamentos que norteiam a nossa fé. Caso contrário, nós poderemos estar sendo enganados por não querermos conhecer a profundo, embora muitas denominações não nos respondem às perguntas a qual nós fazemos. Seria importante que fosse esclarecido de uma forma bem assim transparente, mas infelizmente esta parte não acontece e isso ajuda a nós não conseguirmos ter um fortalecimento e nem fundamentar a nossa prática dentro dessa instituição religiosa. Porque se nós tivermos o conhecimento sobre tudo, pode ser útil até mesmo para nós respondermos a questionamentos sobre a nossa fé. Mas quando nós não interagimos de maneira significativa ou somos impedidos disso, nós então podemos viver em um campo sem espiritualidade e de uma forma inconsciente. Isso pode comprometer a salvação da nossa alma. Por isso, cabe à igreja a transparência e também a explicação sobre esses tipos de acontecimentos. Se a sua igreja não dá uma explicação lógica ou foge de dentro daquilo que está escrito, saiba que você está caminhando no escuro e apalpando ou sendo guiado por um cego. E disse o Senhor Jesus Cristo: um cego guiando outro cego, ambos cairão numa cova. Então tenhamos cuidado. Caros irmãos, quando nós procuramos esclarecer algo a respeito da igreja, ou da igreja que nós estamos indo, da igreja que os irmãos estão indo, eu aqui prefiro não citar nomes, porque vocês sabem muito bem de onde eu vim, qual era a igreja. Eu quero então aqui deixar bem claro que não estou aqui para denegrir, porém eu quero dizer que o conhecimento que nós devemos ter a respeito da igreja dá para nós uma compreensão melhor sobre a nossa fé e devemos também ter, in priori, os ensinamentos da igreja, quais são, para poder nós entendermos se esses ensinamentos estão fortalecendo a nossa conexão espiritual ou nos afastando em relação a Deus e nos aproximando somente da comunidade religiosa. E nós entendemos que Deus, Ele não quer que nós sejamos pessoas religiosas, no sentido de obter religiosidade, de dogmas e etc, etc. E por isso que às vezes nós questionamos, falamos e somos mal interpretados. Porque temos que entender as questões que estão surgindo para que elas sejam realmente esclarecidas. Mas quando se ocultam essas questões, nós estamos vendo que não há um entendimento sólido, e não havendo um entendimento sólido dos princípios, dos valores e de outras coisas mais, há um desrespeito e também uma falta uma falta de consideração
e de esclarecimento sobre o que nós temos, sim, como participantes daquele culto, a necessidade de saber, porque nós queremos crescer espiritualmente e não ficar inertes. Essa é a dificuldade que temos quando estamos navegando com uma luz que não é suficiente para iluminar o nosso caminho. Quando a luz é Jesus Cristo, logicamente é o Espírito Santo que guia a sua igreja. Mas quando a luz vem da cabeça humana, nós sabemos que a igreja pode tomar um curso e depois quem se apostata da fé é o sistema que traz o nome da instituição. E se nós ficarmos só com o sistema e sem o Espírito Santo, a igreja se vê esvaziada do Espírito. Ela pode estar lotada de pessoas, mas ela esvaziada do Espírito, logicamente que a pessoa não vai obter nenhum tipo de vitamina espiritual para que o seu corpo espiritual tenha alimento sólido para continuar a sua jornada nesta terra, meus irmãos. Eu tenho aqui um exemplo a respeito de nós participarmos e sabermos o que está acontecendo. Porque se nós olharmos para o livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, eu quero primeiro dizer que muitos dizem que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, e nós não temos certeza disso, porque não consta em lugar algum que Paulo escreveu o livro de Hebreus. Todavia, de acordo à literatura, muitos acreditam que foi Paulo, mas não importa. O escritor de Hebreus, ele foi bem claro que nós temos que considerarmos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos mutuamente, ainda mais quando nós estamos, quando nós, aí depende da tradução, vem que se aproxima o grande dia do Senhor. Mas quando não há esse diálogo entre o povo, ou melhor, entre aqueles que presidem sobre nós, não nos explicando claramente os objetivos de determinadas coisas que existem da igreja, que tratam as coisas em secreto, isso é para nós, irmãos, algo muito grave, porque ficamos sem saber o porquê de determinados assuntos e nós, então, ficamos navegando sem nenhum tipo de luz na nossa embarcação e corremos um risco muito grande de perdermos a direção do nosso porto almejado. Por isso, a responsabilidade do irmão que está na frente é ser como um atalaia, avisar o povo. Por isso que quando eu aviso a respeito de federações e de outras coisas, eu não estou querendo prejudicar nenhuma denominação, mas sim mostrar que existem já a corrupção no meio não só do povo, mas também no meio do sistema religioso. Ok? Um momentinho que eu vou tomar água e voltarei para explicar sobre o sistema religioso corrompido. Então, meus caros irmãos, o meu trabalho é mostrar que um sistema religioso, eu não estou falando mal da igreja, mas o sistema religioso é aquele que rege a denominação, ok? Não estou dizendo igreja no sentido povo, mas que dá a regência. Geralmente são aqueles que ocupam cargos de uma certa envergadura e esses então, se corromperem, esse sistema religioso corrompido é aquele que as suas práticas, as suas crenças religiosas são distorcidas e usadas, presta bem atenção, aí que está o perigo, irmãos, para benefício próprio dos seus líderes. Há manipulações, essas manipulações podem ser de várias maneiras. Você logo percebe quando o sistema religioso está corrompido, quando a igreja está corrompida. Primeira coisa, você vê exploração, manipulação, exploração de outras pessoas.
Isso inclui incluir líderes religiosos que abusam da sua autoridade, desviam recursos, isso tudo dentro da denominação, mas ele faz parte do sistema. Ele desvia recurso financeiro, promove discriminação ou até injustiça, o que nós temos visto aí, irmãos que foram injustiçados, que não têm culpa de nada e estão sofrendo por causa do quê? Da corrupção do sistema religioso. Vocês estão entendendo? Eu não estou atacando as pessoas em particular. Eu estou falando de um sistema corrompido que depois que ele está com o poder na sua mão, ele faz aquilo que ele bem entende, porque ele diz que é Deus e você vai acreditar, entendeu? É importante nós diferenciarmos isto. Mas para isso nós temos que ter o quê? Nós temos que ter o dom do discernimento, certo? A corrupção, ela pode estar presente, sim. Ela pode estar presente em estruturas e práticas religiosas. Ela pode estar presente em estatutos, ela pode estar presente em federações. E então você não pode aceitar tudo que falam para você. Você tem que ir atrás, você tem que procurar. Não adianta você perguntar para o seu líder se ele faz parte desse sistema corrompido. Ele vai dizer para você que é mentira. Então cabe a você orar e pedir a Deus que te mostre. E eu aconselho, se isso estiver acontecendo numa escala que não tem como, você tem que orar a Deus e tomar uma decisão drástica, o mais rápido o possível. Drástica eu digo assim, é difícil você se desapegar de uma coisa que há muito tempo você está nela. Então é necessário, é essencial, irmãos, que nós que seguimos, que nós somos seguidores, né, irmão, de determinadas coisas. Mas nós temos que seguir a Jesus Cristo. E a nossa fé, nós devemos aplicar em pedir o discernimento. Porque aí nós vamos ver, numa versão autêntica, guiada por Deus, se há distorção ou não. E além disso, além da oração, conhecimento da busca pelos valores e pela verdade é importante. Porque se você buscar e você acha o que eu já encontrei, você não tem como dizer que é mentira. Mas quando não há interesse na sua pessoa, porque você se acomodou, aí é outra coisa. Aí você ficará responsável pelos seus próprios atos e não adianta você naquele dia dizer, eu não sabia, porque você está sendo avisado, ok? Então vocês que querem servir a Deus, procurem pessoas que estão servindo a Deus na sua sinceridade, seja lá o país que for, e observem como se porta, como é as pregações, se elas falam de Jesus Cristo, ou se elas são sempre que vai abrir uma porta e fechar uma porta. Isso atrai os ouvintes, porque hoje, principalmente hoje, no mundo que vivemos, de pobreza, de necessidade, de miséria, nós, irmãos, estamos passando por um funil e todos nós queremos só escutar isso. Vai dizer que não. Mas nós temos que entender que quem tem o Senhor Jesus Cristo tem tudo. Ele mesmo disse, não é? Ele mesmo disse. Ele disse assim, que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele mesmo disse. Então, se você realmente quer ter Jesus Cristo, abre o teu coração para Ele. Entrega todos os teus pedidos, os teus pecados. Não fique só pedindo, não. Primeiro você entrega, se humilha, se joga no pó da terra. E depois, se fizer isso, você faz o teu pedido. Mas não fique exigindo, porque nós não merecemos nada. E nós não merecemos nada. Nós somos apenas um cisco. Que Deus teve misericórdia de nós pela grande compaixão que ele teve ao mandar seu Filho Jesus Cristo. Eu creio que isso, irmão, se você meditar nesse conselho, isso vai ser muito bom para você começar a fazer uma busca e ver como está acontecendo no lugar que você congrega. E se você perceber tudo isso que eu falei, soberba, arrogância,
vanglória, entendeu? Alguma coisa está errado, porque isso o Senhor Jesus Cristo não ensinou. Deus abençoe a todos, que a graça e a paz do Senhor Deus e esta palavra, conselho, permaneça em nossos corações para a vida eterna. Amém e amém. Eterno Deus e Pai, te damos graça por tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bendito em eterno. Amém e amém.